Agora vamos da história que, lá em Gênesis capítulo 26, falando sobre Isaque e Abimeleque, que começa assim: Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nesta terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, por meio da sua descendência. Todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: Ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaque estava em Gerar fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: Na verdade, ela é a sua mulher. Por que você disse que ela era a sua irmã? Isaque respondeu: Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então Abimeleque disse: Você tem ideia do que nos fez? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu ordens a todo o povo: quem tocar neste homem ou na mulher dele, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam a ponto de taparem todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque disse a Isaque: Sai de perto de nós, pois você já é poderoso demais para nós. Isaque saiu de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de Abraão, o seu pai, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um poço que jorrava água continuamente. Os pastores de Gerar, porém, discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. Por isso, Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, pelo qual também discutiram. Por isso chamou Sitina. Isaque mudou-se dali e cavou outro. Dessa vez não houve discussão alguma. Ele deu a esse poço o nome de Reobote, dizendo: Agora o Senhor nos deu espaço
para sermos férteis na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por causa do meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. A aliança entre Isaque e Abimeleque. Vamos relatando também essa história a partir do versículo 26, aqui em Gênesis. Naquela época, Abimeleque foi até Isaque, vindo de Gerar, com Alzate, o seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante do seu exército. Isaque lhes perguntou: Por que me vieram ver, uma vez que foram hostis comigo e me mandaram embora? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor está com você. Por isso pensamos, façamos um juramento entre nós. Queremos firmar uma aliança com você. Você não nos fará mal, assim como nada fizemos a você, mas sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor o tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. E na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Aquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: Achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba. Por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Jacó apropria-se da bênção de Esaú, ainda nesse mesmo capítulo, né? Estamos no versículo 34. Esaú tinha 40 anos de idade quando escolheu por mulher Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também Basemate, filha de Elon, o Hitita. O Hitita, né? Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Lemos aí o capítulo 26 de Gênesis, de 1 a 35. São 35 versículos com essas histórias envolvidas nesse mesmo capítulo. Que Deus abençoe você, também sua família. Até o próximo vídeo, hein?